Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Gente, o culto de ceia é ou não um culto especial? E aí, tudo bem? Beleza? Eu sou o Rodrigo Bibo do site e podcast bibotalk.com. Ontem foi domingo e eu participei de 2 ceias. Eu preguei de manhã na minha comunidade local e à noite fui visitar um amigo, fui pregar na comunidade dele e era também culto de ceia. E eu preguei sobre a ceia e eu tenho pensado sobre a ceia. Gente, a ceia é aquele culto, é aquele momento no culto, né? Por que é um momento no culto? Porque tem igrejas que fazem a realização da ceia do Senhor todos os domingos. Então a minha igreja tem a prática de fazer uma vez por mês, no primeiro domingo de cada mês. E várias igrejas têm essa prática, né? Ou no sábado à noite, enfim. Independente se a sua comunidade faz todos os finais de semana, ou todos os encontros, ou faz uma vez por mês, o fato é que a ceia do Senhor, essa ordenança, algo que o Senhor mandou que fizéssemos, é algo muito importante que nós não podemos perder de vista e deixar que a ceia vire um mero momento litúrgico na nossa reunião. Porque na ceia nós realmente estamos nos alimentando espiritualmente da verdadeira comida e da verdadeira bebida, como João, né, nos relata, como fala de Jesus no seu capítulo 6, que a carne de Jesus e o sangue de Jesus são verdadeira comida e verdadeira bebida. Ou seja, Jesus utiliza uma analogia de algo que é fundamental para a nossa existência, que são os alimentos. A gente não consegue ficar sem beber e sem comer. Agora, da mesma forma, nós não podemos ficar sem comer e sem beber do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque é o verdadeiro alimento espiritual. E a gente perde isso de vista muitas vezes quando caímos na rotina da liturgia do culto, quando a gente simplesmente faz a ceia, pega o pão, pega o vinho e os ingere sem às vezes muitas condições, sem muitas reflexões. Eu lembro que quando eu era novo na fé, eu não sabia direito o que fazer no culto de ceia. Olha só que interessante, talvez você que é novo na fé tenha essa dúvida. Tá, mas o que eu oro no culto de ceia? Às vezes o pessoal manda a gente dobrar o joelho, o que eu faço nessa oração? Pois bem, por isso que às vezes o culto de ceia, ele precisa sempre, né? Eu falei na minha igreja ontem, que gente, eu vou pregar sobre a ceia, eu vou pregar sobre o sacrifício de Cristo. Não me interessa se é um assunto batido para algumas pessoas, né? Porque nós precisamos falar. O culto de ceia, ou melhor, este momento litúrgico dentro do culto, ele é justamente para nós lembrarmos do que Jesus Cristo fez na cruz. Ou seja, façam isto em memória de mim. E o fazer aqui em memória não é só lembrar do que Jesus fez, mas é tentar trazer, né? Ou seja, a palavra memória aqui, ela tenta resgatar, trazer o evento enterrado no passado para o presente. É como se nós vivêssemos naquele momento de culto, enquanto estamos participando da ceia, nós trouxéssemos à nossa memória, algo vivo realmente, um sentimento vivo de que Jesus Cristo fez aquilo. Né? Ou seja, ele foi o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Façam isto em memória de mim. Lembrem do que eu fiz por vocês. Como Pedro vai falar, gente, não foi com coisas corruptíveis, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus, esse sangue carmesim. Ou seja, lembrem na ceia. Então, o que é para orar na ceia, gente, é confessar os pecados. A ceia é um ótimo momento para nós confessarmos os nossos pecados e não deixar de participar da ceia porque cometeu pecado. Muita gente fica ressabiado no culto de ceia. Eu, quando era mais novo, ficava com medo que o pão fosse grudar no céu da boca. Só quem foi católico entendeu a piada. Sabe, gente, não é isso. A ceia é justamente quando os pecadores sentam à mesa com o mestre. É aquele mestre que está ali, que nos serve, porque ao mesmo tempo que Jesus Cristo ressuscitou e foi para a destra do Pai, ele também disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por meio do seu Espírito Santo, o Senhor serve à mesa e se senta com pecadores. Então, se você tem consciência do seu pecado, é justamente essa consciência que deve fazer você se dobrar e pedir perdão.
porque a ceia simboliza a reconciliação, gente. Ceia é momento de reconciliação, não momento de se esconder de Deus e não participar da mesa e não participar do banquete. São justamente os indignos que são convidados a participar do grande banquete do Senhor. É claro, com isso não estou dizendo que você deve sentar na mesa de qualquer jeito, não. Você deve fazer o autoexame, mas olha só que interessante. O simples fato de você estar com essa consciência de que pecou e não se sente digno, ele é um motivo suficiente para você confessar o pecado para aquele que já lhe perdoou na cruz do Calvário. Pediu perdão, você reconheceu o seu erro, o perdão está disponível na mesa para você. Então a ceia é esse grande momento em que nós lembramos de maneira viva aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ele tem essa promessa, sabe, de que ele estaria conosco todos os dias. E é legal que na ceia a gente já meio que prefigura o grande banquete de Apocalipse. Então a ceia também tem um quê de escatologia, tem um quê de futuro, tem um quê de lembrança, porque na orientação que Paulo vai passar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala o seguinte, Jesus fala, né, na pena de Paulo: façam isso até que eu venha. Ou seja, façam isso sempre, gente. Façam isso em memória de mim e façam isso até eu voltar. Enquanto eu não venho, façam isso. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos também anunciando a sua volta, dizendo que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja, pecadores santos, pecadores que se arrependeram dos seus pecados e sentam à mesa com o Mestre. Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, é pão e perdão. Por isso que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, né? Pão e perdão estão muito presentes na ceia. Tem até um livro que eu li, que ele fez o livro não está aqui agora no momento, está ali na minha mesa, ele faz uma analogia interessante, né? Você que tem fome, né? Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Existe uma grande discussão teológica sobre o que é a fome e sede de justiça. Pois bem, eu gosto de ficar com as duas. Eu penso que é também a justiça social, mas é também a justificação. O ser humano que tem fome e sede de justiça, ou seja, o ser humano que quer encontrar a justiça, mas ele sabe que não pode, mas ele tem essa fome, e essa fome é saciada pelo sangue, né, ou pela a carne e pelo sangue de Jesus. A nossa fome e a nossa sede são saciadas pela carne e pelo sangue de Jesus. Eu gosto dessa interpretação, muitos vão discordar, mas boa parte da teologia concorda que a justiça ali é a justiça de Deus, ou seja, Deus justificando o pecador, Deus tornando santo o culpado. E isso é maravilhoso. Na ceia celebramos a misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs, e isso é a causa de nós não sermos consumidos pela sua ira. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu estou livre da ira do Pai. Quem senta na mesa do Pai está livre da sua ira. Porque é isso que Jesus Cristo fez na cruz. Ele não te livrou do inferno, ele te livrou da ira de Deus, ele te livrou da ira do Pai. Então isso é maravilhoso, porque onde há perdão, preste atenção nisso, e com isso eu encerro o vídeo. Onde há perdão, a manjedoura, o Calvário e o sepulcro aberto são lembrados e Deus é glorificado. Onde há perdão, a manjedoura, a cruz e o sepulcro aberto são lembrados e com isso Deus é glorificado. Coisa maravilhosa, hein, gente? Coisa maravilhosa. Leia os textos bíblicos, leia Lucas 22, onde tem a questão da ceia, tá? Leia 1 Coríntios 11, tem João 6, nossa, João 6, a partir do 56 é maravilhoso. Acho que até se dá tempo eu vou ler aqui para terminar esse vídeo. Vamos lá, vou terminar com a leitura bíblica, João 6,56, a partir do 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos.
Olha que coisa linda, por isso que a ceia é alimento espiritual, gente. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que de escatologia aí, essa certeza na promessa. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é um desejo de que vai acontecer, não. A nossa esperança é a âncora da alma, como o autor dos Hebreus fala. E onde está ancorada a nossa esperança? Está ancorada naquilo que Jesus Cristo fez por nós. Glória a Deus, hein? Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tá percebendo que a ceia é uma coisa séria, gente? A ceia não é um momento litúrgico para a gente cumprir um protocolo. A ceia é alimento espiritual. E se eu não levo a ceia a sério, eu posso ficar doente e até morrer. Leia com atenção Paulo no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Meu irmão. Da mesma forma, versículo 57, da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. E ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Deus abençoe todos vocês e que na próxima ceia na sua igreja você tenha essa convicção. Que a cruz e aquilo que foi feito por você invada o seu coração, a sua alma e mexa com as suas entranhas. Enquanto ele não volta, a gente vai repartindo o pão entre os irmãos.